Você ficou sabendo do descarrilhamento de um trem lá em Ohio, nos Estados Unidos? Aí você vai me dizer, Arthur, o que, que eu tenho a ver com um acidente lá no EUA, lá nas Américas? E eu vou te dizer, esse pode ser o maior desastre ambiental da história dos Estados Unidos, tá? Pode ser o maior da história. E isso nos afeta aqui também. Esse vídeo de hoje, inclusive, é para esclarecer algumas coisas, porque no mundo moderno, né, no mundo de 2023, qualquer notícia dessa já vira ali, ó, alvo dos especialistas de internet. A galera já tá lá, ó, no Twitter teclando com todas as suas opiniões baseadas em nada, e eu vou trazer os fatos aqui para que você forme a sua opinião sobre o que aconteceu, tá bom? Então, ó, já deixa o like aqui. Eu não acho que esse vídeo aqui vai ter muita visualização, não. Vamos ver, vai ser um teste, um vídeo diferente, um vídeo sobre uma notícia do exterior. Vamos ver se vai rodar, tá bom? O que aconteceu? No dia 3 de fevereiro, e isso é que mais chama atenção, né? Isso já faz tempo, foi dia 3 de fevereiro que aconteceu e a notícia só tá rodando agora. No dia 3 de... Por quê? Porque a gente ficou falando de OVNI nesse tempo todo. Será que tem a ver? Será que é cortina de fumaça? Vamos ver aqui. No dia 3 de fevereiro, um trem gigante com 150 vagões quebrou o eixo de um vagão e esse trem descarrilhou. Destes 150, 50 vagões foram danificados, muito danificados. O problema é que destes 50, 20 vagões carregavam uma substância extremamente tóxica chamada cloreto de vinila. O cloreto de vinila é utilizado para a fabricação de alguns plásticos, inclusive o PVC. E eu vou te dar para você ter uma ideia do tamanho do problema. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é a imagem do trem completamente destruído, tá? E aí, meu irmão, o problema se agravou. Por quê? Porque essa substância é extremamente inflamável e ela explodiu. Dá uma olhada no tamanho da... Parece uma bomba, cara. Parece jogar uma bomba na parada. Tem até um vídeo aqui no Twitter que postaram. Oh, caramba. Dá uma olhadinha no vídeo aqui, ó. Das imagens das chamas, ó. É um negócio bem triste de ver. Olha lá. Meu, é assim. Deixa eu passar pra frente aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. E aí, meu irmão, aí foi horrível, né? E espalhou isso para os lagos ali perto, e espalhou isso no ar, e matou um monte de animal, matou um monte de peixe. As pessoas que moram lá em volta estão se sentindo mal, sentindo dor de cabeça, não sei o que. Eles tiveram que isolar uma área. Aliás, eles tiveram que tirar mais de 2.000 famílias de suas casas de um raio de 1,5 km de onde aconteceu a parada. E qual que é o grande problema? O problema é que esse cloreto de vinila, quando ele explode, ele forma um gás extremamente tóxico chamado fosgênio. Para você ter uma ideia, este gás foi o gás utilizado na Primeira Guerra Mundial. Você lembra dessas máscaras aqui? Você já viu essas máscaras aqui? Sabe quando você vê filme de guerra, ou quando você vê alguém, sei lá, algum filme de terror, alguma coisa assim? Essas máscaras assustadoras eram da Primeira Guerra para proteger os soldados deste gás, tá? E simplesmente isso está sendo liberado na atmosfera. E o que está acontecendo, cara? E por que isso está virando notícia agora? A galera tá comparando isso daí com Chernobyl e tá dizendo que toda essa história de OVNIs, na verdade, não passou de uma cortina de fumaça para que a gente não falasse desse real problema que pode ser, como eu falei, o maior desastre ambiental da história dos Estados Unidos. Tá? Isso que eu falei para você até agora é fato. E aqui vem a minha opinião. O que eu acho? Faz sentido essa história? Faz. Pior que faz. Faz mesmo. Você, um dia depois deste acidente, simplesmente derrubar um balão meteorológico da China e depois, nos dias seguintes, falar em OVNI e não sei o que. Realmente faz sentido. Mas, eu acho, a comparação com Chernobyl exagerada, e dois, eu não acho que isso foi de fato intencional, essa parte dos OVNIs, e explico por quê. Eu acho que a comparação com Chernobyl é um pouco exagerada. Primeiro, assim, para começar, porque Chernobyl se trata de um acidente radioativo, cara. E a radiação é algo muito mais complexo, muito mais difícil de você controlar quando tem um problema desses. Só para você ter uma ideia, o que é radiação, né? A radiação é basicamente quando um núcleo atômico ele tem uma parte dele que se desprende, liberando essa energia, e ele se transforma em outro elemento, tá? Isso é radiação. Você tem vários tipos de radiação, enfim. O elemento, quando ele perde esta parte do seu núcleo, ele se transforma em outro elemento, tá?
E quando isso acontece, que libera essa quantidade gigantesca de energia, você tem a tal da radiação. O fato é o seguinte, quando um elemento A se torna um elemento B, né, liberando essa radiação, você tem ali o decaimento dele. Então, você tem o decaimento energético, ele vai para uma situação, para um elemento mais estável. Existe uma parada chamada tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo que aquela quantidade de substância A leva para metade dela se transformar no elemento B, perdendo aí metade do seu potencial energético, vamos chamar assim. Existem elementos que o tempo de meia-vida é de alguns segundos. Você pega ali e transforma ele em alguns segundos, ele já está na metade da sua potência, vamos chamar assim. Existem alguns elementos, como por exemplo, as areias monazídicas de Guarapari. Você já ouviu isso? Já ouviu falar? O Enéas falava disso. O Bolsonaro tentou copiar de uma forma tosca, né? Que você tem ali elementos que demoram milhões de anos para que esse tempo de meia-vida ocorra. No caso de Chernobyl, cara, você está falando de um negócio que vai demorar ali séculos para que você tenha ali uma área segura novamente para os seres humanos chegarem perto. Pra você ter uma ideia, em Chernobyl, eles tiveram que literalmente fazer como se fosse uma tampa, assim, fazer uma grande tampa e levar lá e pum, e pôr uma tampa na usina, sabe? Cobrir toda a usina incendiada. Além disso, Chernobyl, por estar dentro da União Soviética, da cortina de ferro, teve de fato não só a repressão do espalhamento de informação, então você simplesmente não podia falar sobre Chernobyl, senão você morria pelas mãos do governo, como teve também desinformação por parte do governo. O próprio governo, né, espalhou notícias falsas sobre Chernobyl. Uma delas, que é bem conhecida, é que eles pegaram o contador Geiger. O contador Geiger é basicamente o que mede a radiação de um lugar. Eles colocaram lá, falaram quanto que deu de radiação aqui, eu não lembro agora o índice, mas era tipo assim, de 0 a 40, deu 40. Então, ó, tá com 40. Espalha que tá com 40 de radiação. Só que na verdade estava com 400. O problema é que o aparelho só chegava até 40. Então você teve de fato uma ação do governo para reprimir a informação e uma ação do governo para espalhar desinformação. Outro grande diferencial de Chernobyl, eles mandaram pessoas para a morte. Eles mandaram pessoas ali para tentar apagar o fogo, para tentar conter alguma coisa ali, condenando essas pessoas à morte. Pra você ter uma ideia, os bombeiros que chegaram lá e jogaram água, que não adiantava absolutamente nada naquele caso, eles ficavam algumas horas expostos àquelas radiações e durante os próximos dias a pele deles simplesmente se desintegrava, matando eles, numa morte extremamente lenta e dolorosa. Então, não dá para falar que o governo dos Estados Unidos está agindo igual a União Soviética para fazer isso. A intenção, então, de fazer uma cortina de fumaça com essa história de OVNI, olha, eu vou te falar. Eu, sinceramente, acho que houve, sim, uma turbinada nas notícias de OVNI, mas não acho que isso faz parte de um grande plano, simplesmente porque você expor essas notícias de OVNI, na verdade, mostra uma grande vulnerabilidade do teu espaço aéreo. E numa potência como os Estados Unidos, que querem mostrar hegemonia em poder bélico e proteção e não sei o quê, você dá essa demonstração de fraqueza para o mundo, talvez não seja muito estratégico. Aí você vai falar, bom, mas depois que isso aconteceu, turbinar essas notícias para encobrir o outro, pode ser que tenha acontecido? Pode ser, tá? Mas também não acho que seja parecido com Chernobyl, uma vez, como eu te falei, que o próprio governo proibia as pessoas de falarem isso. No mundo de hoje, onde você tem celular, cara, a captação da imagem é muito simples. O espalhamento da imagem é muito simples, através das redes sociais, através da internet. Eu não acho que seja comparável a Chernobyl, não. E outra coisa, cara, e essa é uma parte para pegar, principalmente aquele cara, aquele comunistinha de Twitter, que tá lá, o Chernobyl do imperialismo americano, não sei o quê. É por isso que é tão importante você ter uma imprensa livre, tá? Que possa fazer um trabalho crítico de ceticismo em relação às ações do governo, né? Coisa que você não tem em nenhum país comunista. Na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte, você não tem esse tipo de imprensa que nós temos aqui no Brasil, que existe nos Estados Unidos, que existe na maior parte dos países ocidentais. Você simplesmente não tem isso. E por falar em imprensa independente, eu vou dar uma viajada também no tema, é um negócio que não tem a ver tanto com esse tema direto, mas é uma coisa que aconteceu e eu não comentei ainda, e eu vou comentar aqui nesse canal, que foi a entrevista que o Lula deu para uma jornalista americana. E lá a imprensa, amigão, não é igual a imprensa daqui, que fica pagando pau pro Lula, sabe? Fica puxando o saco do Lula. Olha as perguntas que essa jornalista fez pro Lula e olha as respostas absolutamente ridículas do presidente da República em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. Dá uma olhada nisso aqui, ó.
You talk a lot about democracy, Mr. President, and it looks like you're going to come up Dá pra ler a against legenda aí, President né? Biden on a key defense of the United States of democracy around the world, and that is Ukraine. You do not believe, I don't think, in the Western support for Ukraine's defense, and you have said it many times. Why not? I mean, some people have asked, in fact, an article, why is Lula so committed to democracy at home and not abroad? Que pergunta, hein? Que pergunta. Ele até gaguejou. Eu estou muito comprometido com a democracia em qualquer lugar do planeta Terra. O que eu acho que no caso da Ucrânia e da Rússia é preciso ter alguém que fale em paz. Que respostinha, né? Que respostinha ridícula. Um país invade o outro. Não, precisa de alguém para falar de paz. É preciso que se criem interlocutores para tentar conversar com as partes. Essa é a minha tese, ou seja, nós precisamos encontrar interlocutores que possam sentar com o presidente Putin e mostrar o equívoco que ele cometeu a invadir a integridade territorial da Ucrânia. E nós temos que mostrar para a Ucrânia que é preciso aprender a conversar mais para a gente evitar essa guerra. A gente tem... Ah, claro. O cara invade o teu país, você tem que aprender a conversar mais para evitar essa guerra, pelo amor de Deus. Isso tudo acontece porque é o seguinte, a Alemanha pediu, né, algumas munições para o Brasil enviar para a Alemanha. E o Brasil simplesmente falou, não vou ajudar. A Ucrânia que se vire. Quem mandou escolher um humorista para ser o seu presidente, não é mesmo? Tem que parar essa guerra. Então, o que eu vou conversar com o presidente Biden? Eu não sei o que ele vai Presidente conversar Biden. comigo. Mas o que eu quero conversar com ele é de que é o seguinte, é preciso criar um conjunto de países para negociar a paz. Eu acho que... But you have those countries, the BRICS, you're one of them. Russia, China, India, none of them seems to want to talk about peace. Aí ela basicamente falou assim, vai. Você tá falando que você quer fazer uma aliança para países falarem de paz, você faz parte dos BRICS, o teu país é um desses países, e aí? They're just basically talking about Russia, helping Russia. Eu quero falar sobre paz. Eu quero falar sobre paz com Putin, quero falar paz com o presidente Biden, quero falar em paz com Xi Jinping, quero falar em paz com a Índia, quero falar em paz com a Indonésia, quero falar em paz com todo mundo. Porque, para mim, o mundo só vai se desenvolver se houver paz, se houver tranquilidade. Okay, that's nice, but do you believe that a country which is a sovereign... That's nice. Tipo assim, legal esse papo de paz, mas responde a pergunta. independent democratic country like your own, like Ukraine, has the right to self-defense and to defend itself against an illegal invasion. Lógico que ela tem o direito de se defender. Lógico que ela tem direito de se defender, até porque a invasão foi um equívoco da Rússia. Ela não poderia ter feito isso. E, afinal de contas, ela faz parte do Conselho de Segurança Nacional. Ou seja, e isso não foi... Pois é, meu irmão, pois é. A diferença numa entrevista de uma imprensa independente, né, com a imprensa que a gente tem aqui no Brasil, enfim. Né? Aliás, só tirando algumas exceções como o William Vac, que deu uma entrevista que fez uma entrevista maravilhosa com o Lula antes da eleição, né, cutucou mesmo, foi muito bom. Mas é isso, o vídeo de hoje é um pouco diferente, tá? Espero que você consiga separar o que é joio do trigo, o que é informação do que é opinião completamente vazia. E tá aí a minha opinião sobre isso. Eu acho que esse vídeo não vai rodar muito, mas para você que se interessou por esse assunto, tá aqui a minha opinião. Um abraço, vamos questionar tudo.